Olá, eu me chamo Marco e eu gostaria de falar nesse vídeo um pouco, compartilhar alguma experiência que eu tive ao longo desses 44 anos a respeito de depressão. Eu sofri durante muitos anos com depressão. Eu não sabia lidar com isto. Eu tive muitos ciclos. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu percebo que eu tinha ciclos depressivos. Por exemplo, o último ciclo depressivo que eu enfrentei levou cerca de 1 ano e 2 meses. Mas só recentemente, aos 44 anos, eu pude perceber algo que para mim foi extraordinário. Porque eu percebi como que esses ciclos se formavam, ou pelo menos o último ciclo depressivo se formou. Então eu pude perceber que ele começou a se formar com um abatimento, uma tristeza, que mesmo sem a minha vontade eu preservava. Então eu ficava horas durante um dia inteiro com esse abatimento, com essa tristeza, e isso ia para o dia seguinte e para o outro dia. E depois as crises de choro, sem razão, sem motivo. E por fim vinha um momento mais delicado, mais difícil, insuportável. Eu posso dizer, talvez eu esteja equivocado, mas era o ponto mais alto desse ciclo que culminava com a depressão. Eu defino os meus momentos de depressão como um apagão. Eu não tinha esperança, eu não via nada, eu emergia num pessimismo muito grande, autoestima baixa, e isso ia dias, semanas, meses. Eu defino como sendo um apagão. Nada mais fazia sentido. Até as pessoas, por exemplo, eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos lindos, eu sou apaixonado pelos meus filhos, mas quando esses momentos vinham, nada, eu não sentia nada. Eu emergia numa vitimização, num coitadismo muito grande. Enfim, era muito difícil. Nesse meu último ciclo depressivo, alguém disse que era falta de vergonha na cara, coisas desse tipo, sabe? Tem que ser homem. Mas obviamente que não era uma pessoa especializada. Para falar a verdade, ela soube disso por intuição, ou por observação, ou porque presenciou o ponto mais alto desse ciclo depressivo. Eu preciso lembrar que em todos, ou em quase todos, para ser mais justo, então em muitos ciclos depressivos havia o desejo de desaparecer. Eu pensava comigo que se houvesse um interruptor semelhante àquele que nós utilizamos em nossa casa para acender e apagar a luz, se houvesse assim, vida e morte, eu já teria apertado morte há muito tempo. Eu chegava até a acreditar que o Estado deveria favorecer os suicidas e que o suicídio deveria ser reconhecido. Afinal, se a pessoa adulta, ela tinha um interesse em acabar com a sua própria vida, que pelo menos o Estado favorecesse isso, de alguma forma, dessa pessoa encontrar uma forma de se suicidar de forma limpa, de forma organizada. Eu pensava essas coisas. Então os pensamentos suicidas, eles eram normais nessa fase, nesse ciclo depressivo. Eu me lembro que
no meu último ciclo depressivo, que durou cerca de 1 ano e 2 meses, eu tenho na minha casa uma rede de balanço. E eu prendi na rede a ponta do lençol, subi em não é um banco, eu esqueci o nome agora, em um balde, e com a outra parte do lençol eu envolvi o meu pescoço. Eu estava em casa só, eu moro só, e eu fiquei pensando, e fiquei pensando. No mês de dezembro passado, foi o fim de um ciclo. Janeiro estava muito bem, fevereiro, março, início de abril. Eu olhei para trás e pensei, uau, eu comprei tantas coisas para mim, coisas que eu tinha o desejo de adquirir, coisas, roupas, tênis, essas coisas. Porque quando eu estava nesse ciclo depressivo, eu perdi a minha autoestima. Então, muitas vezes passando por lojas, observando aquele tênis, e não é um tênis caro, não é isso, não é o preço em si. E passava numa loja, via uma roupa, e pareciam coisas tão distantes, tão impossíveis. Então eu olhei para trás e pensei, uau, eu comprei tantas coisas para mim, coisas para dentro de casa. Então, no finalzinho de abril começou uma tristeza, abatimento, choro sem razão. E iniciou o ciclo. Mas eu percebi dessa vez, e eu fiquei feliz por isso. E ele não se perpetuou. E é por isso que eu estou aqui falando hoje, sorrindo, feliz, porque ele não teve continuidade. Eu preciso deixar claro também que eu procurei me informar, não a respeito da depressão, um pouquinho, sim, quase nada. A nível científico, eu não sei nada sobre depressão. Mas eu procurei ler, eu li a Bíblia Sagrada, eu li outros livros como o Kybalion, que foi um livro que me inspirou e me inspira. É um livro que eu li e continuo lendo diariamente. A interiorização, eu não chamo de meditação porque eu não gosto desse termo meditação. Parece algo religioso, enquanto que na verdade não é. A meditação seria tão somente um ato natural de jogar a tua atenção para o seu interior e você se tornar na testemunha, no observador dos fenômenos que acontecem no seu interior, quando você fixa a sua atenção em um único ponto, que no nosso caso, com a interiorização, a nossa âncora é a energia interior. E pronto. Então, a prática da interiorização, junto com a leitura de livros significantes, livros espirituais ou religiosos, enfim, isso verdadeiramente me ajudou muito, 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 muito. Porque eu percebi que não teve continuidade. A tristeza que eu senti no final de abril desse ano era muito característica com as mesmas tristezas que eu sentia. Eu não digo em todos os ciclos depressivos, porque eu não me lembro de todos, mas de alguns sim. Era uma tristeza muito semelhante. Bom, eu vou terminar esse vídeo e eu vou falar mais sobre essa minha experiência. E o que eu quero deixar aqui marcado é que ler e ter uma prática significativa, no meu caso, eu só posso recomendar ou a meditação em si, não há problema nenhum nisso, na verdade, o termo não é importante, o importante é a prática.
de tirar a sua atenção daqui da superfície um pouco e introjetá-la. Isso é maravilhoso. E busque informação, leia livros significantes, livros sobre meditação, como a Bíblia Sagrada, os Evangelhos de Jesus Cristo. Busque se inspirar. O Kybalion, eu vou indicar aqui o Kybalion, porque eu estou apaixonado por este livro. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Eu vejo você bem. Você está bem. Tchau, tchau.